queridos. Pode ficar à vontade, se assente. Quero começar falando para vocês aqui. A gente vai bater um papo bem bacana a respeito do tema. Deixa o tema aqui para mim, porque eu preciso ler. Se eu não ler, agarro. Se eu não ler, é muita informação na minha cabeça. E nós lemos um texto aqui que o pastor Henrique leu, que às vezes a Bíblia ela parece contraditória, e a gente fica meio que numa saia justa, como ficou os discípulos. Né? Os discípulos pediram a Jesus, que era filho, para que eles pudessem ver o Pai. E aí Jesus, que era filho, falou: ué, vocês andam tanto tempo comigo e ainda não conseguiram ver ao Pai? Agora você imagine essa saia justa que os discípulos se encontraram. E eu quero começar essa mensagem dizendo para vocês que Jesus ele se manifestou como filho porque ele precisava ser o maior exemplo de filho para que nós pudéssemos seguir esse exemplo e sermos filhos à imagem que ele foi. Subiu essa nota, enquanto o pastor Henrique estava aqui, subiu essa nota na minha cabeça. Eu falei: Espírito Santo, é isso. Nós precisamos de um modelo. E nós vamos caminhar nessa mensagem dentro de um texto que vai falar exatamente sobre isso. De nós olharmos para Jesus e vermos aquela filiação que ele manifestou e que nós, como filhos de Deus, irmãos de Cristo, seguiremos para manifestar as poderosas obras. Porque ele falou que nós manifestaríamos maiores do que ele manifestou. E isso é uma palavra que foi lançada e escrita para nossas vidas. Fiquem preparados nessa noite para aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Coletivamente, Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite. Vamos ler um texto em João, capítulo 1. Aleluia. Show de glória. Então, não precisar, já tem uma cola aqui. Muito obrigado, tá? Vamos juntos misturados. Muito obrigado. Parabéns ao pastor Henrique pela grande igreja. Parabéns aos ministros, aos trabalhadores dessa casa. É uma honra imensa quando nós, como pastores, conseguimos apreciar os cooperadores, né? Porque ai de nós sem vocês. Não é isso, professor? Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês nesse dia. E a palavra diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, aqui a gente já inicia vendo que a palavra, que era Cristo, ele era o quê? Ele estava com Deus e era Deus. Era o Pai. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Então, esse texto aqui, João está falando de Jesus. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas olha agora o que o texto diz. Mas o mundo não o reconheceu. Vamos parar nesse texto aí? Esse texto ele é meio
confrontante, mas a gente vai viajar nele de uma maneira hoje muito poderosa. A palavra diz que ele era a luz, a palavra diz que ele era a palavra, a palavra diz que ele era Deus, que no princípio ele fez todas as coisas, especificamente muitos adjetivos bons a respeito de Jesus. Mas tem um versículo aqui que me chamou a atenção, que diz que quando ele veio, ele fez o mundo, e aí está falando de nós, da humanidade, ele já está falando da nossa humanidade, e que a humanidade não o reconheceu como a luz. Então preste atenção nisso. Eu vim aqui para falar para vocês sobre filiação. Eu vim aqui para falar para vocês de quem Cristo é. Eu vim aqui para falar para a gente manifestar, a gente precisa entender primeiramente quem nós somos, ou seja, a nossa identidade. Tudo bem? A gente precisa saber o que nós somos em Jesus. Mas se nós não reconhecermos quem Ele é, jamais vamos conseguir manifestar aquilo que Ele planejou para nós. Primeiro nós temos que reconhecer. Nós temos que saber quem Ele é. E na nossa identificação com Ele, a gente consegue olhar para Ele e falar: é isso que hoje eu me represento. É isso que hoje eu me associei. Pelo quê? Pela palavra. Tudo bem? Nós vamos caminhar e vai ser muito bom para a gente entender o que Deus quer falar com a gente nessa noite. O intuito é de você saber, Deus está aqui nessa noite, é de você saber aonde você está e como você está. A palavra vai dizer que Ele é a videira. E nós somos o quê? O ramo. Então, automaticamente, essa palavra diz de uma árvore, e aí a palavra vai dizer que Ele é o ramo, Ele é a videira, ou Ele é o caule, e nós somos os ramos. E nós estamos associados, nós estamos plantados na mesma árvore. Tudo bem? Então, quando Deus ele criou, ele foi lá no início, o Éden, porque Éden significa o início. Lá no Éden, ele projetou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus, ele é eterno. Deus, ele é soberano. Deus, ele tinha o poder, a honra, a majestade, o domínio. E quando ele foi fazendo no início, ele foi criando todas as coisas e ele foi falando: e faça céus e terras, e viu que aquilo era bom. Mas quando ele fez o homem, ele falou assim: seja feita o homem a minha imagem, a minha semelhança. E aí o versículo vai continuar falando assim: e viu Deus que era muito bom. Então ele já deu uma soberania para o homem. E aí naquele tempo, antes da queda, o homem reinava soberanamente sobre todas as coisas. Ou seja, ele tinha o mesmo DNA que o Pai. Deus reinava nos céus, e o que ele falou? Nos céus, quem reina sou eu. Porém, se eu fizer a minha imagem e semelhança no céu, não vai poder ter outro reinado, porque o meu reinado é único. Se eu fizer a imagem e semelhança aqui no céu, eles vão ser príncipes. Mas como nós temos o mesmo DNA, o que ele fez? Ele fez todo mundo e colocou o homem para reinar na terra como Deus reina no... Aí a gente começa a entender que Deus ele tem uma identificação com a humanidade muito
próxima. E às vezes, por algumas palavras gospel, a gente entende que Deus, ele é um Deus distante. E eu quero anular isso na tua mente. Eu quero anular isso na sua cabeça nessa noite de uma vez por todas. Eu quero trazer uma afirmação no teu interior a respeito de você mesmo. Tudo bem? Eu vou trazer uma afirmação completa através da palavra de quem você é. E ali ele criou todas as coisas, e quando ele criou o homem, ele falou, e viu que era o homem, e ele falou, é muito... Todas as coisas ele foi classificando. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E quando ele fez a mim e a você, ele falou, isso é muito bom. Então ele colocou um grau superior nas nossas vidas. Mas a gente, muitas das vezes, a gente não se vê com a grandeza daquilo que Deus nos deu. Preste atenção nisso. Tudo bem? Nós vamos caminhar. Então, ele fez Adão. Adão governava na terra, era rei na terra, tá? Imagem e semelhança. Deus reinava nos céus, Adão reinava na terra. Adão via um animal de 4 patas, botava o nome. Via um outro animal de 2 patas, botava outro nome. Ele viu uma planta frutífera, botava um outro nome. Ele dominava. Ele era o superior. E aí, né, na consequência da criação, veio Eva, tirada da costela, e viviam os dois. Mas Adão soberano, fazendo todas as coisas acontecer. E aí veio a queda. Quantos estão comigo? A queda veio. Isso trouxe para a humanidade uma consequência. Até aí tudo bem? Por quê? Presta atenção numa coisa. A nossa vida, ela é geracional. Nós não viemos do macaco. Amém? Nós viemos de uma humanidade. Tudo bem? Nós vamos caminhar em cima disso. Nós viemos de uma humanidade. E nós temos uma pessoa que começou essa humanidade. E quem foi essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Adão. O que Deus falou para ele? Crescer e multiplicar. E multiplicação, vai rolando, multiplicação, teve os 2 primeiros filhos, Caim, Abel, papapá, e assim chegou até a gente. Só que nós somos, antes da nossa conversão, filhos de Adão. Por quê? Somos nascidos daquilo que Adão fez. Nascidos do pecado. Olha o que o salmista Davi vai falar. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o defeito de fábrica, que cada um tem o seu, foi oriundo de uma consequência vida de um homem, Adão. Tudo bem? Vamos caminhar? Todos estão comigo? Amém? Então, veio uma consequência e quando nós nascemos com um defeitinho de fábrica. Ira, cólera, lascívia, glutonaria. A gente vai falar mentira, palabrudo, prostituto. Cada um nasceu com um defeitinho de fábrica. Por quê? Uma consequência de um homem que foi gerado para que nada disso acontecesse. Porém, nós cantamos aqui a seguinte frase: Deus, ele não perde nenhuma batalha. E nenhum dos seus planos pode ser ponto. Nenhum dos planos de Deus podem ser paralisados. Ou seja, aquilo que ele criou para ser no Éden teria que dar continuidade. Teria não. Deu continuidade.
E nós passamos os tempos, aí veio Abraão, veio Moisés, veio Davi, tal, os profetas. E aí, todos esses homens anunciavam a vida de quem? Do Messias. O Salvador que vai vir, que vai libertar o povo de Israel. E todo o Antigo Testamento, ele foi apontando para uma vinda de um libertador. Mas e aí, pastor? Libertador de quê? Fala aqui comigo. Libertador de uma herança maldita. Quantos estão comigo? Tudo bem? E essa herança, ela veio de quem? Vou continuar frisando para vocês mentalizarem isso de uma vez por todas. Uma maldição vinda de... O que o salmista diz? Em pecado me concedeu a minha. E o homem pecava, se reconciliava através de uma aliança de sangue, um derramava o sangue é a expressão, e etc. Mas para hoje, a gente pode fazer isso aí uma outra vez. Se vocês concordarem com o pastor Diogo voltar. Mas o que acontece? A gente chegou em Cristo. Ele veio para salvar o mundo. O mundo estava corrompido pelo pecado e ele veio para salvar. João 3,16. Não preciso citar esse versículo. Se a grande maioria não sabe, eu vou falar. Se alguém aqui não sabe, João 3,16. Lê depois. Jesus, Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele veio para libertar os cativos. Nós recebemos uma herança sem a gente querer. Já nasceu com a gente uma consequência do pecado de Adão. Se a gente pudesse escolher no ventre, não quero sair santo, como Jesus é santo. Quantos estão comigo? Mas só que a palavra de Deus vai dizer o seguinte. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você que ele era o nosso libertador. Queria o libertador, queria o Messias. E ele nos conseguiria fazer a gente voltar para o estado original. Qual é o estado original? O que é isso, pastor? O estado original. Fala assim comigo. O estado antes do pecado. O estado da criação divina. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Preste atenção numa coisa. Jesus, o Filho de Deus, ele veio como filho, homem, nasceu de uma virgem, e aí tem aquela coisa, né? Ele era Deus, mas ele era homem. Ele era um homem. Quem gosta de jogar bola aí? Eu jogava bola. Eu socava aqui. Homem, não. Quando ele estava no ventre de Maria, ele falava, eu conheço tudo isso. Eu jogava com o pai, projetou todos os órgãos, eu conheço órgãos. Era assim. Ele não nasceu disso. Não era Jesus. Ele era um. Ele cantou aqui como homem, como eu e você. Como você anda. Estudou. Foi marceneiro. Carpinteiro. Humano. O filho é humano. Só para a pessoa estar falando. O filho é humano. Como você é humano. Como você é filho. Mas ele veio cumprir um propósito. E para cumprir esse propósito, ele precisava, ou precisou, ser Deus. E aí, quando ele completou de 12, 13 anos de idade, ele foi para a primeira sinagoga, começou a pregar, começou a se manifestar a respeito do propósito. Mas como que? Como? O propósito de Deus não era a gente estar vestido. Amém?
Mas ele se vestiu. Porque o pecado trouxe isso. Não existe mais. Bem? Deus se tapava. Mas ele se tapou também. E era homem. Homem de dores. A palavra vai dizer isso, né? Homem de dores. Sentia na carne. Tinha sentimentos. Por que eu estou repetindo isso para vocês? Porque a gente vê um Deus tão distante que a gente não consegue enquadrar a vida de Deus na nossa vida. Que a gente não consegue entender a paternidade de Deus em nós como filhos. E isso é uma coisa na nossa mente muito distante. Mas eu quero trazer essa proximidade, essa paternidade, essa filiação para a tua vida, essa identidade de filho para a tua vida nessa noite. Eu quero fazer você entender isso de uma vez por todas. Tem que entrar aqui na tua pastola e você não esquecer mais. O dia que você entender, eu tenho uma identidade aí, eu tenho a minha identidade. Todos os meus dados estão ali. Filiação, é isso. Você é filho de Deus. Atenção. Ele tinha um reinado, sua glória, se despiu de tudo. A palavra vai dizer isso. Ele abriu mão de tudo. Foi para o madeiro. E naquela época, quem ia para o madeiro, naquele tempo, era maldito. Era pecador. E ele foi por isso que ele tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E por isso ele foi, era proposto ele ir para a cruz. Então preste atenção. Aí que está o quê? Porque ele precisava voltar ao início de todas as coisas. Ele precisava fazer a gente voltar ao Éden novamente. Ele precisava fazer a gente retornar à criação que ele planejou para nós. Fala aqui comigo, os planos de Deus não foram frustrados. Você é uma realidade de Deus. Você é uma realidade de Deus, você é filho de Deus. Nós voltamos ao jardim. Sabe quando é que nós voltamos ao jardim? Quando nós recebemos Ele como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós voltamos a dominar quando Ele nos deu a salvação. Quando nós respondemos ao chamado. Sabe o que Ele falou? Vocês estão voltando ao início. Vocês estão voltando ao Gênesis. Vocês estão voltando ao Gênesis. Porque eu falei para você que a palavra Gênesis na Bíblia significa o quê? Isso. Assim, eu voltei ao início. Deixa eu abrir uma parênteses para você. No início, Adão era santo, separado do pecado. Não existia pecado no mundo. Fala assim comigo de novo. Eu voltei ao início. Essa é a sua identidade. Quando eu entendi isso, a minha vida deu um upgrade. Eu comecei a ampliar a minha mente para o chamado de Deus na minha vida. E nessa noite, você que está aqui, debaixo dessa unção poderosa, você vai entender o chamado de Deus para a tua vida. Pastor, mas eu já escutei a respeito do meu chamado. Tudo bem, mas nessa noite, a identidade de filho vai fazer você ter uma amplitude. É uma afirmação de Deus na tua vida. Esse dia é uma afirmação do Pai na vida do Filho. Olha que a palavra de Deus vai dizer que quando João estava batizando, e Jesus veio ser batizado por João, desceu uma pomba do céu.
Todos estão comigo? E aí quando Jesus batizou, João batizou Jesus, quando ele subiu das águas, o que Jesus falou para ele? Tu és meu filho amado em quem tenho prazer. Isso foi uma afirmação no ministério de Jesus. Isso foi uma confirmação do chamado de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali. Deus, nessa noite, está confirmando os seus chamados. Deus, nessa noite, está abrindo um portal de bênção sobre a tua vida. Deus, nessa noite, está fazendo você entender a filiação. Na viração do dia, os estudiosos dizem que é às 18 horas, Deus vinha se relacionar com o homem já. O homem se relacionava com Deus de uma maneira muito positiva. Adão, e aí, como é que você está? Batia um papo com Adão, mas ele lembrava sempre de Adão. E aí eu li isso no livro do estudioso, que Adão, ele tinha a afirmação daquilo que ele era em Deus. Sempre tinha afirmação. Deus sempre afirmava para Adão. Né? Segundo lá os estudos, de quem ele era. E a gente não pode esquecer disso. A gente tem que caminhar entendendo que o Espírito Santo habita dentro de nós, a santidade de Deus está em nós e que somos filhos. Através de quê? Através da aliança. O apóstolo Paulo vai dizer a seguinte questão. Fala assim, o primeiro Adão trouxe a maldição. Mas o último Adão, ele veio quebrar as maldições. Por que ele fez essa comparação? Por que Paulo veio fazer esse comparativo? E ele usou a expressão Adão para a gente entender que dentro de tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que nós achávamos que já estava terminado, que não tinha mais jeito, de Deus, ele trouxe a solução através disso. Mas qual é a figura de filho de Deus que você tem na sua cabeça? Eis a questão. A nossa questão, muitas das vezes, está nos nossos sentimentos. Eu sofri com a minha paternidade natural. Deixa eu falar algo para você. Eu fui abandonado da minha paternidade, não consigo ver Deus como meu pai. Eu não consigo viver como filho. Vou falar algo para você. Você não é aquilo. Quando você aceita Jesus, você não é nada aquilo que o teu pai e tua mãe te gerou. Como é que é isso, pastor? Porque você é vivificado no Espírito. Tudo bem? A palavra vai dizer que você é vivificado no seu Espírito. A palavra vai dizer que você não é cidadão dessa terra, mas é cidadão do céu. Mas isso na nossa cabeça muitas das vezes é tão distante. Eu não sou cidadão do céu, não. Porque, agora mesmo eu faço pecado. Agora mesmo eu sei, agora mesmo. Não sou santo, não. Porque, sabe, gritei com meu marido, gritei com a minha esposa. Meu filho está nas drogas. As preocupações, os sentimentos vão aflorando a ponto de nós esquecermos disso. Minha vida é tão atribulada que não, esquece disso. Olhar para as coisas duplas. Olha o que Jesus falou.
Como que é ser filho? Eu faço tudo aquilo que eu vejo meu pai fazer. Ele estava falando de José? Não. Ele estava falando do pai terrestre, José, Maria. Ele estava falando de quem? Deus Pai. Eu falo aquilo que eu ouço meu pai falar. Ele estava falando de um Deus o quê? Celestial. Ele está se colocando numa condição de filho. E qual é a sua condição? De um pobre voltar? Ah, eu sou bichinho de Jacó. Eu sou bichinho de Jacó que não dá mais frutos. Eu já fui rejeitado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você nasceu de novo, se a nova vida de Deus está em você, você é um filho amado. Mas para isso você precisa fazer o quê? Você tem que vir para os braços do Pai. Quando Jesus restaurou na cruz do Calvário o que Adão tinha perdido, automaticamente ele nos deu uma nova vida. Mas a vida onde, pastor? Eu vou mudar o rosto? Eu vou mudar... Não, você vai mudar o teu interior. O teu interior é o interior de filho. A tua maneira de viver é uma maneira de viver pautada naquilo que um filho de Deus é. É no interior. Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa para isso, eu tenho que me esforçar para isso. Não, quem está fazendo a obra no teu interior é a mesma voz que está te falando que você é filho. O Espírito Santo de Deus. É a mesma voz. Tudo bem? Então, nós vamos continuar lendo o versículo 11. Veio para o que era seu, mas o seu não o receberam. Contudo, aos que receberam, fala assim, aos que receberam, foram dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Você recebeu? Foi te dado o poder de ser chamado filho de Deus. Isso fala de uma manifestação de filho. O poder o quê? Eu não falei que no início ele deu domínio na terra ao homem? Ele te deu o poder para dominar a situação. Dentro do quê? Dentro do seu chamado. Dentro daquilo que o Senhor está te direcionando. Dentro daquilo que Deus está te falando. Vai por esse caminho. Abre uma célula, pega o seu ministério, vai salvar pessoas, sei lá, vai pregar a palavra nos presídios. Deus nos deu esse poder. Se nós formos olharmos para a figura de Cristo, tu vai ver que a todo momento ele está em movimento. Ele viaja missionariamente, aí atravessa de barco para o outro lado, aí daqui a pouco ele está no monte pegando as bem-aventuranças, aí daqui a pouco ele está discipulando, aí daqui a pouco ele está fazendo ceia. Aí tu vai falar, caramba, esse homem não para. É isso que Deus tem para você como cidadão e filho. A palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros da herança de Deus Pai. Então preste atenção nisso. Enquanto a sua identidade não está pautada na referência que é Cristo, automaticamente a sua vida fica... Será que eu sou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Acho que isso não é para mim, não. É para o fulano ali. Não, o fulano lá, ele é evangelista. Mas eu não sou, não. Qual é a nossa referência que eu falei no início? Cristo. E Cristo ele se manifestou como mestre, como profeta, como evangelista
como pastor, e ele foi fazendo a obra de Deus. Eu profetizo que daqui sairá mestres, pastores, evangelistas, mestres, porque vão ouvir a voz do Pai, vai falar: eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. E a palavra de Deus diz que o Pai, ele trabalha a todo tempo. Aqui já não vai mais existir aquele versículo que diz: não, a seara é grande, tem poucos trabalhadores. Não, daqui de dentro vão sair muitos trabalhadores. Mas por quê? Porque eu entendi a minha identidade, eu entendi o meu papel. O papel não é só do pastor Henrique, não é só do pastor Henrique. Presta atenção, esse papel é muito. Mas, pastor, aqui na hora da oferta eu dou um papelzinho, tudo bem. A manifestação aqui é coletiva. Mas eu quero falar para você da sua manifestação dentro dessas quatro paredes. Como é que está a sua manifestação dentro dessas quatro paredes, fora dessas quatro paredes? Ah, eu toco ali no louvor. Ah, eu prego aqui no culto. Não, eu sirvo a água. Tudo bem, legal. Aqui é o momento de comunhão. E comunhão é de Deus. Congregar é de Deus. A palavra nos garante isso. Mas eu quero falar para você da manifestação, de você se manifestar como o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, se manifesta. Vou falar para os jovens, para os adolescentes, para a meia-idade, para a terceira idade. Tem obra de Deus para a gente. Agora, o que a gente temos que fazer? Sair do nosso ser, fora de Deus, fora da nossa identidade, e vir para dentro daquilo que é Deus Pai e que é a nossa identidade do Filho. Entendendo esse processo. Entendendo que não dá mais para a gente ficar escondido atrás das malhadas igual da vida. Que nós temos que entender que a manifestação de Cristo é a nossa manifestação. A manifestação do nosso irmão mais velho é uma referência para a nossa manifestação. Ah, mas eu não sou capaz. Eu também não sou. Pastor, você não é capaz? Às vezes eu me sinto incapaz. Né? Não é sempre que a gente se sente capaz de fazer algo, não é isso, pastor? Sempre. A gente é ministro há algum tempo, mas nem sempre a gente se acha capacitado para fazer alguma coisa. Ou seja, no início da nossa chamada, a gente se achava muito mais incapaz do que hoje. Já passamos por um processo bacana, mas nós temos que ter dado o pontapé inicial. Eu falei que com 12 anos de idade, Jesus já estava na sinagoga. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Todo filho obediente faz a vontade do Pai. Mas, pastor, na minha casa eu não sou obediente aos meus pais. O Espírito Santo que está dentro de você te capacita a ser obediente. Nem sempre somos o que queremos, como temos o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente tem vontade de matar um, mas não matamos. Por quê? Porque não é a nossa vontade mais que prevalece. Já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo. Tudo bem? A nossa referência, aquele que se manifestou, aquele que morreu, ele vive dentro de nós. E aí, nós morremos junto com ele. A palavra de Deus vai dizer: crucificados todos com ele. A manifestação é a do próprio Cristo que a gente faz. A manifestação que a gente manifesta. A igreja precisa entender isso. Quando nós entendemos esse propósito, algo sobrenatural começa a acontecer. Algo poderoso acontece quando nós colocamos na nossa mente, e quando eu falo de mente, eu falo do coração, quando eu falo do coração, eu estou falando da mente, que Cristo é a nossa referência. E Ele que habita dentro de nós vai fazer com que todas as coisas aconteçam.
Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo bem? Então, essa é a noite que nós temos que entender isso. Eu tenho uma identidade dada pelo meu irmão mais velho. Ele nos deu essa condição. Ele nos condicionou a termos essa identidade de filho de Deus. Tínhamos perdido lá no Éden. Em Adão perdemos essa identidade, mas em Adão, Cristo, nós retornamos para aquilo que estava proposto lá no início, lá em Gênesis. Filho amado, em quem o Pai tem prazer. Quantos estão comigo? E preste atenção numa coisa. A filiação é uma coisa tão bíblica que a gente vê alguns textos. Jesus sempre nos ensina a orar. Quando os discípulos pediram a Jesus, ele Pai nosso que está no céu. Isso foi um escândalo. Para os escribas, fariseus, para os religiosos da época, o que acontece? Eles tinham isso como uma afronta, como uma blasfêmia. Mas aí, Jesus vai contar uma parábola do filho pródigo. Então, o pai, na parábola dos filhos pródigos, ele era representado, ele representava o próprio Deus. O pai que restaurou um filho que tinha ido embora da casa, mas que quando ele voltou, o pai o restaurou. Mas quando eu falo de restauração, eu falo de Deus. Porque o prefixo re, ele é um prefixo muito peculiar na Bíblia. Tudo que fala de voltar ao início, tudo que fala de voltar ao gênero, tem um prefixo re. Restauração. Relacionamento com o pai. Qual é o prefixo? Reconciliação. Prefixo. Então, toda vez que você lê a palavra de Deus e mencionar o prefixo re, você vai lembrar. Voltar ao início. Quantos aqui foram restaurados? Quantos foram restaurados? Quantos foram aqui reconciliados com Cristo? Voltaram ao início. Voltaram ao princípio. E voltar ao princípio é entender que somos imagem e semelhança de um Deus tão poderoso, tão soberano, mas de um Pai também muito amoroso. Um Pai de amor. Um Pai que ama os seus filhos. Quantos estão entendendo? Ele é o Pai poderoso, é um Deus poderoso, soberano, mas ao mesmo tempo Jesus vem com o seu discurso. Não, Pai nosso que está no céu, santificado seja o Senhor. Pai amoroso, Pai de amor. Onde eu vejo isso de novo? Parábola do filho pródigo. O filho pegou a herança, foi embora. Quando voltou, o pai, não, vem que eu vou te restaurar. Toma o melhor, pega o anel, pega a melhor roupa, pega a sandália. Restauração. Quantos estão comigo? Você precisa entender, de uma vez por todas, a tua filiação em Deus. Olha o que diz lá em Colossenses 3. Eu te escolhi e a sua vida está escondida em mim. Esse é o propósito das 7 semanas dessa campanha. A paternidade de Deus. Só que relacionamento, prefixo re, é uma via de mão dupla. O pai precisa te chamar e você precisa corresponder. Pastor, a minha vida está ainda desconectada com Deus. Corresponde essa noite.
Fala para Deus, Deus, eu vou corresponder ao teu chamado. Não é verdade? Eu vou corresponder ao teu chamado. Então, se nessa noite você quer se reconciliar com Ele, entendi, pastor, preciso fazer a minha parte, é via de mão dupla, é isso. Não tem mais delongas, é simples e objetivo. Preciso responder. Sei aonde vou chegar? Não, nem eu sabia. Só me lancei. Mas quando eu entendi que eu era filho, eu falei, cara, eu tenho uma voz que me chama toda vez que eu vou na igreja. Isso não é normal. Ou seja, é o amor de Deus querendo me reconciliar. Querendo fazer eu voltar ao início. Aí eu voltar a ser imagem e semelhança de um Deus tão poderoso. Quando nós falamos de imagem e semelhança, a gente não fala do rosto, da nossa configuração, nós falamos no espírito. Isso é espiritual. Pessoal, mas e aí? Eu vou mudar de um dia para a noite? Não sei. Mas que é espiritual a coisa, isso é. Morremos na carne. Adão morreu na carne? Não. Adão morreu no espírito. Por conta do pecado. Mas Cristo reviveu no espírito. Cumprindo o propósito. Ouvindo a voz do Pai. E qual é o meu convite para você que está aqui nessa noite? Reviva no espírito. Ouça a voz do Pai te chamando nesse dia e fala, cara, eu preciso dessa voz me chamar e obedecer de uma vez por todas, porque aí eu sei que eu vou estar seguro, ali eu sei que eu vou estar numa torre forte, ali eu sei que algumas coisas na minha vida vão começar a mudar, porque esse Deus vai fazer eu voltar ao início de todas as coisas. Amém, igreja? Quantos conseguiram entender sua identidade nessa noite? Amém? Então, dentro dessa campanha, eu quero entender junto com vocês que essa identidade é importante para vivermos bem. E a manifestação dessa identidade também, a gente precisa se dispor para que ela aconteça. Se você nessa noite realmente entendeu isso, eu quero orar com você, se coloque de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa hora. Pai, nós queremos se glorificar. Queremos se glorificar porque nessa noite nós entendemos que a Tua palavra alcançou nossos corações de uma forma muito poderosa. Aonde eu entendi que eu preciso voltar ao início de todas as coisas. Que eu preciso me lançar num relacionamento contigo profundo, porque Tu me escolheu, porque Tu me chamou, Tu quer para mim um lugar de filho consolidado no meu coração. Muitas das vezes eu escondi isso de Ti, mas nesse dia, mas nessa hora, o meu coração foi descoberto, descortinado, e eu entendi que no meu coração há um espaço separado, onde tem uma intimidade contigo, aonde eu entendi o Teu chamamento. Porque não vivo mais eu, mas Tu vive em mim. Porque a Tua palavra é a verdade. E eu conheço essa verdade está no meu coração, essa verdade é Cristo, essa verdade é Cristo. E muitas das vezes, Senhor, me escondi, mas de Ti ninguém se esconde.
Tu me achou nessa noite de uma forma poderosa. Eu quero manifestar aquilo que tu manifesta, Jesus. Eu quero cumprir o teu chamado para a minha vida. Eu quero, Senhor, sacudir a poeira de onde eu estou e começar a fazer aquilo que o Senhor me preparou e me chamou para fazer. Porque eu tenho a referência de Cristo. E essa identidade está no meu coração. Essa identidade chegou como uma revelação no meu coração nessa noite. Muitas das vezes nós não sabemos como começar. Mas eu tenho certeza de uma coisa. A porta desse ministério, ela está aberta para que você comece a se manifestar de uma maneira tal, a ponto de você se descobrir não só como filho, mas no teu chamado. E se você que está aqui nessa noite, você entendeu isso, abra o teu coração de uma maneira poderosa para isso, de uma maneira escancarada para isso, para essa palavra, para essa oração que está sendo semeada no teu coração nessa noite. Fala, Senhor, eu vou me disponibilizar, eu vou me lançar, e algo sobrenatural que já está acontecendo no meu espírito vai se manifestar no natural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra tenha gerado fé dentro do seu coração. Não adianta você falar popularmente, Deus é meu Pai, se nos seus apertos, se nas suas agruras, você não confia nele. Existem pessoas que se acostumaram a se relacionar com Deus religiosamente. Então, dentro da igreja, é como se Deus aqui as visse. Mas em casa, no trabalho, é como se Deus estivesse fora do ar. Você precisa entender que na viração do dia, Deus se revelava a Adão e dialogava com Adão. Era relacionamento, era intimidade. Deus se revelou a Abrão, Deus se revelou a Moisés. Uma das experiências mais impressionantes que Jacó vivenciou. Ele reclina a sua cabeça sobre uma pedra e faz daquela pedra o seu travesseiro, e de repente ele vê, por intermédio de um sonho, uma escada que conectava os céus à terra, a terra aos céus. E ele percebia anjos que desciam, anjos que subiam. Era um trabalhar de Deus. E quando os evangelhos falam dessa narrativa, dessa experiência de Jacó, os evangelhos dizem que no topo da escada estava o Senhor. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele está aqui para encurtar esse distanciamento. E ele está aqui para se revelar a você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Satanás, ele deseja subjugar a gente, para fazer a gente ficar preso a essa terra. E ficando preso a essa terra, nós vamos dar vazão às obras da carne. Mas quando a gente nasce de Deus e a gente se enche do Espírito, a gente começa a sentir necessidade de dar vazão ao Espírito de Deus. Diga assim comigo: eu não quero viver na carne. Eu nasci de novo para viver para Deus.
Você pode celebrar a Deus com as suas palmas nesta noite. Vão para casa.